Olá, alunos do primeiro ano da Escola Municipal Barão de Macaúbas. Eu sou Neide Graça, autora desse livro aqui, O Menino Pirilampo e a Morada das Palavras, passando aqui para responder algumas perguntas que vocês me fizeram. Primeiro, eu queria agradecer o interesse de vocês. Achei as perguntas tão interessantes, então eu queria passar aqui para responder a vocês. Vamos à primeira pergunta. A primeira pergunta foi: o menino Pirilampo é de hoje ou de antigamente? Achei assim essa pergunta muito interessante, por quê? Porque eu vi que vocês observaram que ele é um menino com uma carinha mais antiga, com uma roupinha mais antiga. Então, sim, ele é um menino de antigamente, né? Mas que quem é de agora, né, ou quem é de antigamente, também pode ser tímido. Ele é um menino tímido de antigamente, como poderia ser um menino tímido de hoje em dia. E por conta dessa observação de vocês da timidez, olha só que bonitinho o marcador com a roupinha dele. Essa roupinha é bem a questão mesmo da roupinha antiga, né? A roupinha mesmo, uma blusinha antiga. Então, talvez por isso que vocês tenham percebido isso. Esse marcador aqui foi feito por uma menina que me mandou, que colocou nas redes sociais, eu amei, aí eu refiz. Então tá, então vamos à segunda pergunta. A segunda pergunta, vocês falaram o seguinte: o menino Pirilampo gosta de videogame? Olha, como ele é de antigamente, com certeza entre os brinquedos dele não tem videogame. Mas eu acho que ele gostaria muito de brincar com videogame. Por quê? Porque o videogame é um brinquedo que a pessoa brinca sozinha, pode brincar sozinho, né? E ele, quem tem o livro, deve ter observado que aqui nessa página, ó, tá vendo? Tem vários brinquedos dele. E nesses brinquedos, só tem brinquedo que pode brincar sozinho. Tem o pé de lata, que eu não sei se vocês conhecem. Tem a pipa, que vocês conhecem, claro. Em muito lugar chama pipa mesmo. Tem o ioiô também, que vocês devem conhecer. O peão, tem o bilboquê. Então, ele, em princípio, gosta muito de brinquedo que ele pode brincar sozinho por conta da timidez dele. Então, eu acho realmente que ele ia gostar muito de brincar com videogame. E aí eu tenho uma proposta para vocês. Que tal vocês, que é dos dias de hoje, ensinar ele a brincar de videogame? Seria legal, né? Vocês, crianças do mundo de hoje, brincando com ele, que é de antigamente, com videogame. A próxima pergunta é: alguém quis saber se ele sabe escrever. E aí eu quero dizer para vocês que ele sabe escrever sim. Por quê? Porque quem leu a história viu que ele pensa muito, ele tem muitas palavras pensadas. Essas palavras que ele só pensa viram palavras que ele escreve, né? A maneira que ele tem de fazer alguma coisa com essas palavras é escrever. Agora, o que falta a ele? Falta a ele ter a coragem de que essas palavras que ele pensa virem palavras faladas. Então, falar as palavras ele tem vergonha. Mas ele pensa das muitas coisas que ele vê no entorno dele e ele tem vergonha de falar, ele tem vergonha das palavras faladas. Então, escrever ele sabe, que bom que ele sabe, porque assim ele pode, escrevendo, colocar as coisas que ele pensa, né? Interessante falar sobre isso. A outra pergunta que veio, que eu achei também muito interessante, é que a pergunta que se o menino Pirilampo, se ele mora no Brasil. Sim, ele mora no Brasil, mas a família dele veio de um lugar bem, bem, bem longe daqui. É um lugar que fica depois de um oceano enorme, um lugar muito longe daqui. E por que eu estou dizendo isso? Porque é desse lugar bem longe que veio o avô dele, o pai do pai dele. Só que esse avô não está aqui na história. Aqui na história só está o pai. Mas ele tem essa história lá para trás, né? Ele
na história tem o pai dele, mas ele tem um avô desse lugar muito, muito, muito longe. E também eu acho que vocês podem ter perguntado por conta da carinha dele, né? Porque na verdade, nós no Brasil, nós temos crianças muito parecidas com eles também, né? E aí, talvez vocês tenham tido curiosidade de saber se ele é aqui do Brasil ou se não. Ele é do Brasil. A próxima pergunta é o seguinte: como eu escrevi o livro? Como é que eu escrevi o livro? Normalmente a gente que escreve tem assim uma ideia, de repente tem uma ideia. No meu caso, eu tenho muito contato com crianças, com alunos quietinhos. Então eu fiquei observando essas crianças quietinhas e fiquei pensando assim que seria muito bom se tivesse um livro com um personagem, que é aquela criança que é tímida, que é quietinha, lesse a história e se identificasse com aquela criança. Pensasse assim, por quê? Porque na história ele é tímido, né? Ele pensa muito, ele tem muita vergonha, mas lá no final da história tem uma questão, acontece uma coisa muito, muito legal para essa timidez dele. Então eu queria isso. Como eu vi as crianças muito quietinhas, muito tímidas, eu quis contar uma história que tivesse uma criança assim, para as outras crianças que pegassem o livro e lessem, pudesse se identificar e pudesse ver que não tem tanto problema assim ser tímido. Você pode ser tímido, mas você pode ter alguma coisa que reverta isso, né? Então, a questão de por que eu escrevi esse livro e como eu escrevi esse livro, eu escrevi por isso e eu escrevi por conta dessa observação. Então, foi assim que aconteceu. E a outra pergunta ainda é em relação ao livro, né? A questão de como é que eu escrevi o livro. A pergunta é: quanto tempo demorou para eu escrever esse livro? Eu tenho outros 4 livros publicados, esse é o 5º, e normalmente eu demoro muito para escrever. Eu escrevo, reescrevo, incluo logo um outro personagem. Mas nesse caso do Menino Pirilampo, foi rápido. Foi alguns meses só que demorou para eu fechar, para eu terminar o texto. No caso, dos outros livros que eu escrevi, demorou muito mais, né? Ia e via a história. No caso dele, não. Foi uma coisa mais rápida, talvez por conta dessa minha inspiração com essas crianças que eu conheço, né? E que eu tenho contato dessas crianças quietinhas. E a última pergunta é uma pergunta. As pessoas sempre me fazem essa pergunta. Se eu era tímida quando criança. É o seguinte, eu era tímida, mas eu tinha uma diferença do Menino Pirilampo. Ele é tímido e ele não consegue pular essa barreira, ele não consegue, né, vocês veem que no livro ele não consegue brincar com os colegas na escola, ele tem vergonha de falar com a professora. Eu era tímida de chegar e fazer alguma coisa assim de cara. Mas se tivesse uma situação que eu tivesse que me colocar, eu enfrentava a timidez e fazia, né? Se alguém perguntasse alguma coisa, eu ficava com vergonha, mas eu fazia. Então, eu acho que no meu caso, eu não guardava as palavras pensadas, né? As palavras que eu pensava, se tivesse alguma situação que alguém me colocasse, me perguntasse, eu dava um jeito de responder. Então, eu não, acabou que a minha timidez foi indo embora por isso, porque eu fui insistindo em mandar ela embora na medida que quando acontecia alguma coisa, eu dava um jeito de reverter a situação. Ele não, né? Ele precisou ter o pirilampo, para chamar a atenção dele, né? Precisou aparecer uma personagem que tem aqui no final, se vocês leram a história, vocês vão saber, uma pessoa que foi muito importante para ele mudar esse caminho dele da timidez. E então é isso. Então, tinha essa questão, mas eu dei um jeito nisso, na medida em que eu não deixei a timidez me vencer, né? Então eu dava um jeito de reverter a situação, me colocando.
Então, eu quero agradecer as perguntas de vocês. Achei muito legal, porque eu vi que realmente vocês observaram a história, observaram as ilustrações da Fran Junqueira, que é quem me trouxe a pergunta de vocês. As ilustrações dela têm muitos detalhes que eu nem escrevi, ela acrescentou. Então, eu acho que se vocês leram a história e vocês viram os detalhes da ilustração, eu imagino que vocês tenham se identificado com esse menino. E se vocês tiverem um amigo que seja tímido, chama ele para brincar, faz alguma coisa para ele vencer a timidez. E se você mesmo for, que está aí me ouvindo, é tímido, faz isso, vai tentando ver como é que você pode vencer isso, porque não tem nada essa coisa de certo e errado, não vou fazer isso porque o meu amigo vai ficar me zoando. Não esquece isso, não tem isso não. O que importa é o que você o que você pensa e o que você quer. Você fala, se ele ficar zoando, é problema, aí o problema é dele, não é seu. Então é isso. Então eu agradeço demais essa pergunta de vocês, né? E um abraço muito grande para a Escola Municipal Barão de Macaúbas, aqui do Rio de Janeiro, e especialmente para a turma do primeiro ano, tá bom? Qualquer coisa, eu estou nas redes sociais, se vocês quiserem me mandar alguma pergunta, uma outra pergunta, quiserem falar sobre o livro, estou aqui à disposição de vocês. Obrigada pelo contato, tá bom? Tchauzinho.